Muito bom dia para você que está me assistindo. É uma alegria mais uma vez nessa quarta-feira chegar para mais um tempo com a palavra de Deus. Você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus e hoje mais uma vez vamos meditar, refletir sobre a palavra de Deus. Eu te convido desde já a abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Mas antes de começar, eu quero agradecer a você que tem dado o seu like, que tem feito a inscrição. E você que ainda não fez a inscrição, eu quero te convidar. Faça a sua inscrição, inclusive compartilhe o vídeo com quem você quiser, porque o objetivo nosso sempre é a gente refletir sobre como aplicar melhor a palavra de Deus assim na nossa vida. Responda para você mesmo. Você é um tipo de pessoa que leva desaforo para casa? Que engole sapos? Ou você é do tipo bateu, levou? Que não pensa duas vezes antes de responder e responde na lata, afinal, fulano mereceu ouvir algumas verdades. E eu não penso duas vezes. Falou, eu respondo na lata. Se você é assim, você gosta de ser assim? E eu até faço uma terceira pergunta, né? O que você tem ganhado caso você tenha essa personalidade? Ou você é do tipo que pensa, do tipo que reflete antes de responder? Pois é. O livro de Gálatas, do capítulo 5, versículo 22, falando do fruto do Espírito, no meio do fruto do Espírito existe a mansidão. Mansidão faz parte assim, do fruto do Espírito Santo. E deve fazer parte de uma pessoa habitada pelo Espírito Santo. Agora, o nosso tema de hoje é mansos. O tema nosso é manso, mansidão. E o que é ser manso? O que significa isso? O dicionário traduz a palavra, assim, o significado da palavra manso, né? Como dócil, tranquilo, paciente, sereno, sossegado. Porém, isso tem mais a ver com o temperamento da pessoa. Tem pessoas que naturalmente são mais tranquilas, mais serenas, mais sossegadas, que para perder a calma precisa assim que haja um exagero. Então, às vezes a pessoa fala, fulano é manso, mas na verdade o temperamento da pessoa é dessa maneira. E a mansidão que a Bíblia fala é uma mansidão que independe do temperamento. É uma mansidão que tanto alguém que tem um temperamento manso pode ter, como também alguém explosivo, alguém que talvez não consiga se dominar, é um fruto do Espírito que Deus pode assim ir criando assim em nós. Para alguns, manso é ser fraco, covarde, omisso, não tomar posição, ficar em cima do muro. E claro, Jesus ele é o maior exemplo de homem manso. E Jesus está longe da ideia de um homem covarde, um homem fraco. Muito pelo contrário, Jesus sempre foi um homem muito forte. Porém, teve um significado que me chamou a atenção para a palavra manso. A palavra manso significa amansado, desbravado, domesticado, dominado, domado. Esse sim, esse termo, esse significado da palavra manso tem mais a ver com alguém que, por ser uma nova criatura, conforme a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5,17, ele é nova criatura e por isso tem poder dado por Deus para reduzir, para esmurrar o seu corpo e o reduzir à escravidão de Jesus, conforme o Paulo faz e nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. O nosso tema de hoje é aprendendo com Deus, né? Mansos como Deus e mansos como Jesus. Mas antes de falar de Deus e Jesus, eu quero falar de uma outra pessoa, um ser humano. No livro de Números, capítulo 12, versículo 3, nós temos o exemplo de Moisés. E no versículo 3 do livro de Números diz o seguinte: Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Moisés, um homem manso. Esse texto me chamou a atenção porque a mansidão de Moisés está longe da ideia de, muitas vezes quando nós pensamos em mansidão, pensamos numa pessoa fraca, numa pessoa sem disposição, uma pessoa que fica em cima do muro, uma pessoa que não se posiciona.
Moisés foi um homem que liderou um povo. Milhares, milhões de pessoas lideradas por Moisés, o povo de Israel. Moisés, de uma vez só, mandou matar 23 mil pessoas que tinham adorado o bezerro de ouro. E isso está longe da ideia da mansidão que nós imaginamos como alguém fraco ou alguém sem posição, porque naquele momento Moisés estava, na verdade, cumprindo uma ordem dada pelo próprio Deus. Agora, no capítulo 12 de Números, é um texto interessante porque no capítulo 12, Moisés, o contexto é Moisés, ele está sendo criticado por seus irmãos, Arão e Miriam. E você sabe que como é difícil ser criticado, né? Como é difícil ser criticado. É exatamente no momento em que somos criticados, no momento em que as pessoas estão falando mal de nós, que nós temos a oportunidade de demonstrarmos se somos mansos ou não, porque ninguém gosta de ser criticado. Emocionalmente falando, o sangue começa a ferver e nós começamos a pensar exatamente na maneira como vamos responder ao crítico. Nossa tendência natural é nos defender, é responder à altura, é dar o troco, é nos vingarmos. O motivo pelo qual Moisés foi criticado por Arão e Miriam parece ter sido inveja. Porque no versículo 1, parece que eles estão achando que Moisés está sendo muito utilizado por Deus e eles entendem que não tanto, e por esse motivo eles criticam assim Moisés. Agora, por que Moisés é chamado do homem mais manso da terra? Porque exatamente nesse momento, Moisés não disse nada. Quando criticado por seus irmãos Arão e Miriam, Moisés ele ficou quieto. Ele não disse nada. E por isso ele é chamado de manso, porque ele deu tempo para que o próprio Deus o defendesse. E olha só, no versículo 6, é o próprio Deus quem defende Moisés. Versículo 6. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Olha que maravilha! Moisés não precisou se vingar de Arão e Miriam. Moisés não precisou levantar a voz. Moisés, na sua quietude, na sua mansidão, foi defendido pelo próprio Deus. Tanto que, como consequência, Miriam fica leprosa e eles têm que ficar uma semana aguardando que Deus a cure. Mostrando como Deus defendeu assim Moisés e ele não precisou assim fazer nada. Portanto, mansidão não é ser fraco. Mansidão, ser manso, é ter o poder de dar o troco, de responder à altura, ter as armas para atacar aquele que está nos atacando, mas decidir que não vai utilizar essas armas, ou vai utilizar somente aquilo que Deus permite. Você sabe que o Moisés, apesar de manso no futuro, lá em Números capítulo 20, ele perde a cabeça. O povo começa a reclamar de falta d'água e ele acaba desobedecendo a Deus. E por esse motivo, por causa de um momento em que ele perdeu a mansidão, ou seja, perdeu o controle, perdeu o domínio, Moisés acabou não entrando na terra prometida. Exatamente pela falta de mansidão que ele falou, que apenas um momento, isso foi suficiente para ele perder. Agora eu quero mostrar que mansidão, eu quero desenvolver um pouco mais a ideia de mansidão. Mansidão é exatamente a gente entregar para Deus para que Ele faça a vingança por nós. Jesus é o maior exemplo disso. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 em diante, falando do exemplo dele, olha só, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Jesus,
como Moisés, quando ultrajado, entregava-se àquele que julga retamente. Ou seja, quando ultrajado, quando sofrendo, ele entregava-se a Deus e permitia que Deus lhe fizesse assim vingança. Jesus disse quando foi preso que ele poderia rogar ao Pai e Deus mandaria 12 legiões de anjos para o defender. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 53. Imagina só, 12 legiões assim, de anjos. Cada legião, 6.000 anjos. Uma vez lá no Velho Testamento, um anjo, apenas um anjo, matou 185.000 pessoas. Porém, Jesus, ele tinha o poder de clamar a Deus. Ele tinha a espada para fazer isso. Mas ele guardou a espada, porque ele sabia que Deus tinha um propósito com a sua morte assim e a sua ressurreição. Então, Jesus tinha o poder, mas deliberadamente ele decidiu não utilizar. Na realidade, o maior exemplo de mansidão sempre é Deus. Às vezes eu fico admirado com tantos absurdos que existem na terra, tantas injustiças. Tantas vezes fazemos, inclusive, eu não estou falando só dos outros, estou falando de mim, estou falando de todos nós. Às vezes fazemos coisas que desagradam a Deus. Mas Deus, com a sua mansidão, ele guarda as suas armas. Se um dia ele vai utilizar, Deus é vingador, mas ele guarda as suas armas e vai utilizar somente no momento certo. Por quê? Porque ele é manso. Porque Deus é o que tem autocontrole por, assim, excelência. Existe uma sutil diferença entre ser manso e ser covarde. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu evito discutir no trânsito. Eu evito buzinar, eu evito assim entrar em atrito no trânsito. Já entrei, mas eu evito. Mas eu evito não é porque eu sou manso. Eu estou ardendo por dentro. Mas eu evito porque hoje em dia, no mundo que nós vivemos, às vezes uma discussão, às vezes uma buzinada maior pode redundar até em desgraça. Então, até certo ponto eu evito isso, não é bem mansidão, eu diria é muito mais uma covardia. Agora, sabe o que é mansidão? Eu até falei essa semana em reunião com os irmãos. Imagina você está no seu carro, com uma arma no porta-luvas, uma arma, e alguém, por algum motivo, no trânsito, fica bravo com você, e te xinga, e xinga, e xinga, e te ofende, e você vai sentindo aquilo lá, e você tem vontade de pegar aquela arma e descarregar a pessoa, porque é dessa maneira que hoje em dia a violência existe. Por isso que eu sou totalmente contrário assim, ao armamento de civis, porque muitas desgraças têm ocorrido exatamente pelas pessoas não conseguirem ter mansidão para dominar. O que é mansidão? Mansidão é ter uma arma no porta-luvas, ser assim humilhado, ser xingado e ter controle, poder para não usar aquilo. A maioria das pessoas não teria. A maioria das pessoas pegaria aquela arma e usaria assim contra o seu desafeto. Ser manso, como eu falei, é decidir não utilizar as armas contra aquela pessoa que está tentando assim, que está nos tentando. É ter as palavras, as atitudes, as ações que poderiam ser utilizadas contra alguém, porém deliberadamente nós decidimos não utilizar. Não utilizar. Na Bíblia tem outro exemplo de mansidão. Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 1 e 2. Você lembra que Ana, ela era muito oprimida pela sua rival Penina. Ela era humilhada porque ela não tinha filhos e a Penina tinha, assim, o Cana tinha duas esposas e a Penina tinha filhos e a Ana não. E por isso a Penina a humilhava. Mas a Bíblia diz que a Ana entregava a Deus, chorava inclusive, e chorou diante do Senhor, e o Senhor assim o abençoou. A abençoou. O Senhor tirou aquela vergonha dela, porque o Senhor é o vingador dos oprimidos. Olha só o que a Bíblia diz para mostrar em Romanos capítulo 12, versículo 17 a 20. Não pague a ninguém mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário.
Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Pois é. O homem manso, a mulher mansa, o jovem manso, ele não é que ele não sente. Não é que ele assim não sente raiva, não é que a ira às vezes não quer subir. Sim, ele fica raivoso. Ele pode querer até se vingar. Mas diante das injustiças, uma pessoa mansa torna Deus o seu vingador pessoal. Uma pessoa mansa, quando sofre injustiça diante do Senhor, ele diz: o Senhor está vendo o que fulano está fazendo comigo. O Senhor está vendo. E julgue o Senhor entre mim e fulano e retribua a cada um conforme assim aquilo que merecemos. Foi dessa maneira que Davi agiu com Saul, que queria matá-lo, e por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele foi manso. Mesmo Davi tendo um temperamento explosivo muitas vezes, naquele momento ele foi manso, ele teve autocontrole, e ele deixou a vingança nas mãos de Deus, e Deus no momento certo assim agiu. Eu congrego na Igreja dos Pimentas, e na realidade congregar como igreja do Senhor não é fácil. A gente lida com pessoas diferentes, pessoas fáceis de lidar, pessoas difíceis de lidar. Nesses 18 anos no Pimentas, eu já comprei briga muitas vezes com muitas pessoas. E às vezes brigas desnecessárias. Mas de uns anos para cá, assim, eu tenho aprendido com Jesus a engolir sapos, e conto para ele todas as vezes que eu me sinto assim, seja no contexto de igreja, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, eu conto para Deus o que está acontecendo. E tenho deixado nas mãos dele, porque ele é o vingador por excelência. Às vezes até vejo pessoas tentando me prejudicar, mas eu tenho aprendido a esperar na justiça de Deus. Tenho entendido que no momento certo, Deus fará justiça assim para os seus. E por esse motivo, muitas vezes eu dou graças a Deus que eu tenho conseguido assim não me vingar ou não retribuir à altura, às vezes, do que a pessoa merecia. Qual é a conclusão? É fácil ser manso? Talvez para quem tem um temperamento naturalmente manso. Esse talvez seja um pouco mais fácil. Mas, no geral, não é fácil. Agora, é possível ser manso? Sim, é possível. Porque todos nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E como a Bíblia diz, pois o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5,14. Nem todos somos dóceis. Nossa personalidade foi formada a partir de experiências e muitas vezes ficamos endurecidos por esse motivo. Mas com Deus, decidindo confiar em Deus como nosso vingador e deixando o Espírito Santo agir em nós, nós vamos aprendendo a ser mansos como Moisés, como Paulo, como Ana, e principalmente mansos como nosso Deus e como Jesus. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net, e ela está lá preparadinha para você. Que Deus abençoe a mim e a você nesta quarta-feira.